Oi, pessoal, tudo bem? Estão curtindo a história? Puxa vida, quanta coisa já aconteceu na vida de Charles. E olha, tem mais coisas para acontecer, mais coisas por vir. Vamos ver? Novos passos de fé. Depois de servirem ao Senhor como missionários na China por 10 anos, chegou o tempo de Charles e Priscila voltarem para casa, a fim de rever a família e os amigos. Mesmo quando as crianças nasceram, Priscila e Charles não saíram do interior da China, por isso significaria deixar o trabalho por muito tempo. Agora, depois de 10 anos, Deus os estava guiando de volta à pátria. Foi triste o dia em que partiram. Um grande grupo de pessoas que havia encontrado o Salvador por meio do ministério evangelístico deles os acompanhou até a vila mais próxima. Foi triste dizer adeus àquele povo que tinha aprendido a amar tanto. A jornada para chegar ao porto de Xangai com 4 crianças pequenas não foi fácil. Parte da viagem foi feita em cadeirinhas em cima de mulas. Outra parte foi feita de barco pelo rio. Eles dormiram em cima de vários caixotes que não tinham a mesma altura. Foi bem desconfortável. A China estava em guerra com o Japão naquele tempo, e os chineses pensavam que Charles Studi e todos os estrangeiros eram aliados dos japoneses. Em todo lugar em que a embarcação tocava à margem, uma multidão se reunia para ver os estrangeiros que eles denominavam demônios estrangeiros. Mas o Senhor guardou e salvou a família de ataques nessa perigosa jornada. Então veio a longa viagem de navio de volta para a Inglaterra. A tripulação tinha uma pequena banda que tocava para os passageiros. As filhas de Charles gostavam de ouvir a música. No terceiro dia, elas foram até seus pais para dizer: "Nós não entendemos esses missionários, porque tocam apenas música. Nunca cantam os hinos e nem oram." Durante a vida toda no interior da China, as meninas nunca tinham visto nenhum homem branco ou mulher branca que não fosse missionários. Quando chegaram à Inglaterra, hospedaram-se na casa da mãe de Charles. Charles e Priscila estavam enfraquecidos pela longa viagem e pelo intenso trabalho, pela falta de alimentação balanceada e pelas doenças adquiridas na China. Suas filhas ficaram felizes por conhecer e estar com sua vovó. Elas foram à escola, fizeram novos amigos e passearam pelos belos campos da Inglaterra. E adoraram a comida. Lá na China, sua família praticamente só comia arroz. Tudo era tão diferente da China. Charles lentamente ficou bom de novo e logo estava falando em reuniões, visitando igrejas e amigos que tinham orado por eles. Priscila, no entanto, ainda estava muito debilitada. Não tinha muitas esperanças de voltar à China, mas o Senhor tinha outra coisa para eles naquela época. Enquanto Charles esteve na China, seu irmão mais velho, Kynaston, foi aos Estados Unidos para participar de reuniões e compartilhar as boas novas. Por meio desse trabalho, que começou nas universidades, 2 alunos iniciaram um movimento chamado Movimento Voluntário de Estudantes, convocando mais estudantes cristãos para serem missionários. Quando Charles chegou na Inglaterra, foi convidado a participar. Isso significaria deixar a família em casa para fazer a longa viagem de navio rumo aos Estados Unidos. Significaria gastar muito tempo em conversas pessoais com estudantes. Mas Charles logo aceitou, porque era o Senhor quem o dirigia. Ele então passou 18 meses evangelizando nos Estados Unidos. Centenas de estudantes receberam a Cristo e muitos dedicaram suas vidas para ir ao campo missionário, de acordo com a vontade de Deus. Deus guiou Charles Studi para fazer isso, mas não significa que temos que fazer o mesmo. Hoje não seria certo para um missionário ficar longe de sua família por muito tempo. Precisamos lembrar que era muito difícil viajar naquela época, porque não havia aviões. Não foi fácil para Priscila ficar em casa. Por várias vezes ela ficou muito doente sem o marido por perto. Teve que cuidar das garotas sem a ajuda de Charles. Ela preferia falar em reuniões como o esposo fazia. No entanto, teve que aprender a ser paciente. Tempos depois, cerca de 5 anos depois, o Senhor deu a Charles um outro tipo de ministério. De 1900 a 1906, a família foi viver no sul da Índia e Charles foi ser pastor em uma igreja em Otacamundi. Havia 2 coisas que o levaram a fazer esse trabalho. Em primeiro lugar, foi o último desejo de seu pai antes de morrer, e em segundo, era também um pedido de seu irmão Jorge. Ambos, seu pai e seu irmão, tiveram propriedades na Índia.
em épocas diferentes. Entretanto, durante o tempo que passaram lá, eles não haviam sido testemunhas, falando do Senhor Jesus Cristo para os indianos. Eles sentiram que um membro da família Studd deveria reparar essa falha, indo para lá como missionário. Era Charles que iria. É claro, sua esposa e filhas foram com ele. A igreja era para as pessoas de língua inglesa, pois havia muitos oficiais das Forças Armadas e soldados ingleses por lá. Aqueles 6 anos foram especiais, porque a família se manteve unida. Eles recebiam visitas em casa. Charles brincava com as suas filhas, visitavam lugares interessantes e faziam muitas coisas juntos. Mas o desejo deles era ver pessoas se entregando a Cristo. Deus estava respondendo suas orações. Lá na Índia, havia um homem que se dizia cristão. Ele era escrivão-chefe no escritório militar local. Entretanto, aquele homem tinha ficado 23 anos sem abrir sua Bíblia. Seu filhinho tentava convencê-lo a ir à igreja, dizendo: "Você precisa ir para ouvir o Senhor Studd, papai. Ele fala sobre pão com manteiga no púlpito." O menino se referia a uma história que Charles costumava contar para mostrar como o Senhor Jesus supre as nossas necessidades diariamente. O escrivão-chefe foi uma vez e gostou tanto que procurou retornar outras vezes para ouvir Charles Studd. Ele escreveu para Charles: "A cada domingo na igreja, a mensagem tem me impressionado mais e mais. Na semana passada, senti que deveria fazer minha decisão. Havia grande batalha entre Deus, eu e o diabo. Graças a Deus, Deus venceu." Houve mudanças tão grandes na vida daquele escrivão-chefe que o empregado dele, um garoto indiano, disse: "O que aconteceu com o chefe? Ele vivia reclamando e agora está só fazendo coisas na igreja." O garoto indiano, percebendo essa diferença, chamou seus amigos e começaram a frequentar as reuniões de estudo bíblico e oração que o homem iniciou em sua casa. Durante todo o tempo em que morou na Índia, Charles sofreu com a asma, que é uma doença que torna a respiração muito difícil. Ele só conseguia dormir das 2 às 4 da manhã, por causa da tosse que o incomodava. Entretanto, havia alegrias. Suas 4 filhas receberam Jesus como Salvador enquanto eles estavam na Índia. E quando a família Studd regressou à Inglaterra, Deus providenciou por meio de um amigo deles uma boa escola interna para elas na Inglaterra e na Suíça. Charles Studd escreveu a um amigo sobre elas: "É uma grande alegria ver minhas filhas servindo ao Senhor com dedicação. Por esse motivo, sinto que devo ao Senhor bendito cada gota de sangue e afeição do meu coração." Depois de 6 anos morando no sul da Índia, a família retornou mais uma vez para a Inglaterra. Deus estava preparando Charles Studd para seu maior e mais importante trabalho. Charles passou a viajar muito, falando em reuniões em diferentes partes do país. Um dia, após falar em uma reunião na cidade de Liverpool, sua atenção se voltou para um cartaz que a princípio poderia parecer engraçado, pois dizia: "Canibais querem missionários." Na verdade, os canibais não queriam os missionários para comer, mas precisavam de missionários que fossem pregar o evangelho para eles. Charles decidiu buscar mais informações sobre aquele estranho aviso, que na verdade era um convite para uma reunião missionária. Foi e ouviu um missionário compartilhando as necessidades dos vários países da África Central. Ele disse que muitos exploradores já tinham ido lá, grandes caçadores, comerciantes e oficiais, mas os cristãos não tinham ido àquelas tribos falar sobre o Senhor Jesus Cristo. Então Charles pensou consigo mesmo: por que os cristãos não foram? E pareceu a ele que Deus lhe dizia: "Por que você não vai?" Charles argumentou em sua mente. O médico não concordaria com isso. A resposta veio ao seu coração: "Eu sou o Deus que cura. Você confia em mim? Eu vou com você e o guardarei." Não havia mais desculpas. Charles entendeu que deveria ir. A única pergunta era: como? Ele não tinha dinheiro. Aos 50 anos de idade e depois de ter passado os últimos 15 anos doente, como enfrentaria o clima, as doenças e as dificuldades no coração da África? Charles sabia que Deus queria que ele fosse para a África. Ele falou sobre o seu desejo de ir à África para um grupo de homens que formavam uma comissão, pedindo que eles os ajudassem. No entanto, os homens da comissão solicitaram que ele fosse examinado por um médico que atestasse se ele estava em condições de ir. Como o veredito do médico foi negativo, a comissão também disse não ao pedido dele. A resposta de Charles para eles foi esta:
Senhores, Deus me chamou para ir, e eu vou. Abrirei o caminho, mesmo que seja apenas para que o meu túmulo sirva de incentivo para que cristãos mais jovens me sigam. Ele estava pronto a ir e pregar o evangelho no centro da África, mesmo que para isso significasse morrer lá. Certamente outros missionários poderiam continuar o trabalho dele. Era o que ele pensava. E aí, estão curtindo a história? Vocês viram quanta coisa já aconteceu com a família de Charles? Deus tornou possíveis para Charles muitas coisas que pareciam impossíveis. Puxa vida, não é? Para Deus nada é impossível. Vamos ver o que vai acontecer no próximo capítulo?